Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar você nesse dia a refletir comigo em Lucas, capítulo 2, versículo de número 21. O texto sagrado nos diz assim: completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Refletiremos nesse dia a respeito do tema, a relevância da escolha do nome. Bem, queridos, hoje nós estaremos refletindo a respeito desse tema relevante e é interessante notar que geralmente a escolha do nome dos filhos é feita pelos pais, pelos avós ou por alguma pessoa muito especial para a família, especialmente para os pais da criança. Mas é interessante notar nesse texto sagrado que este não foi o que aconteceu, esse não foi o caso do que aconteceu com José e Maria. Eles não tiveram esse privilégio de escolher o nome. José, ele recebe essa revelação da parte de Deus em sonhos e Maria presencialmente pela presença do anjo Gabriel. Qual seria o nome dado àquela criança? E esse nome seria Jesus. Por outro lado, nós vivemos em uma cultura, numa sociedade onde algumas pessoas escolhem os nomes para seus filhos. Escolhem muitas vezes nomes de pessoas famosas para colocar nos filhos. Muitas vezes, sem sequer buscar o significado desse nome. É interessante notar que na Bíblia algumas pessoas tiveram seus nomes mudados por Deus. E eu quero destacar, por exemplo, o nome de Jacó. A Bíblia nos mostra que o Senhor é quem muda este nome. A palavra de Deus nos diz em Gênesis 35, versículo 10. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. Ele chamou Israel. Mas talvez você esteja se perguntando, qual a razão de Deus fazer isso? E o texto sagrado responde, eu e você podemos observar isso no capítulo 32 de Gênesis, versículo 28. Então disse, já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Podemos notar que Jacó já não teria mais o nome que significava suplantador, ou seja, aquele que segura pelo calcanhar, alguém que cumpre uma missão difícil, com rejeição, com muitas adversidades. Mas eu e você podemos observar o nobre nome que Deus dá a esse homem. Israel significa homem que luta com Deus, ou homem que vê Deus. Nesse sentido, podemos ver que a escolha do nome de Jesus é feita pelo próprio Deus, conforme menciona o apóstolo Paulo ao escrever a sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 9. A palavra de Deus nos diz assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. E o próprio apóstolo Paulo nos dirá a razão pela qual esse nome exerce tamanha influência. Nós podemos observar isso no versículo 10 da mesma carta aos Filipenses, do mesmo capítulo 2, onde a palavra de Deus diz o seguinte, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Note, querido irmão, querida irmã, meu amigo e minha amiga, que em sonhos, o anjo do Senhor falou para José o propósito da escolha do nome de Jesus. E eu e você podemos notar isso no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21, quando o anjo de Deus vai dizer para José o seguinte, ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Portanto, pense sobre esse nome, lembre-se da advertência que Pedro fez. E o que Pedro falou, eu e você podemos notar isso ao nos deparar com o livro de Atos, capítulo 4, versículo 2. Qual foi a advertência de Pedro? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo
do céu, não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual se importa que sejamos salvos. Por fim, devo dizer que o Senhor continua mudando nomes. O nome de pecador que eu e você possuímos será alterado por Deus. Portanto, é necessário arrepender-se dos pecados, abandoná-los e viver uma vida que agrade a Deus, na expectativa do novo nome que Ele nos dará. E essa promessa, ela está contida em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 17. Dessa feita, eu quero concluir nesta jornada essa reflexão. A palavra de Deus nos diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, como também lhe darei uma pedrinha branca, sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Que eu e você possamos receber esse nome. Que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente.